Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na quinta-feira passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em uma palestra ali de um evento do banco JP Morgan que os juros vão voltar a subir se o governo abrir mão, na verdade, do respeito à lei do teto. E aí o desrespeito eventual a essa lei seria justamente a utilização de recursos do Fundeb ou dos precatórios para o Renda Cidadã. Como é que você vê meio que essa ameaça pública, uma chantagem na prática, né, em relação a isso e a questão que parece para alguns, não só integrantes do governo, mas também para alguns economistas, ser tão fundamental que a manutenção da lei do teto de qualquer forma, Fausto? Bem, Glauco, aí nós estamos no meio do embate do atual governo, por dentro, né, do atual governo em relação à política econômica. O grupo fiscalista, o grupo que está vinculado aí, de certo modo, à lógica da operação no mercado financeiro, que, de certo modo, impôs o teto ali em 2016, está cobrando a sua conta, está colocando as suas cartas e cobra por isso. A lei do teto, ela congela os gastos sociais pelos próximos 20 anos e, de certo modo, engessa a possibilidade de ampliação de qualquer programa social, de alterações significativas do ponto de vista do Estado em financiar ali as necessidades da população em geral. Na outra ponta, o que o governo busca, ao mesmo tempo, é criar algum mecanismo que, de certo modo, ali a bancada, ali o grupo mais ligado a uma visão pragmática tem em relação às eleições. É inevitável que a questão do abono emergencial, se a sua redução e agora, e muito provavelmente o seu final ali em dezembro, coloque um sério dilema aí com relação à aprovação do atual governo, e precisa buscar algum tipo de mecanismos para minimamente, nem que seja do ponto de vista propagandístico, do ponto de vista aí publicitário, criar uma nova relação com os mais pobres. Esse dilema, de certo modo, coloca agora, de fato, a crise da onde ela está colocada, né? O teto, a lei do teto, ela é insustentável para o Brasil continuar minimamente garantindo os direitos sociais, e na outra ponta, o sistema financeiro começa já a cobrar a sua conta, em especial no que diz respeito a taxas de juros. A possibilidade de elevação da taxa de juros é algo que já está sendo aventada, e não só agora, mas principalmente olhando o que a gente está vendo aí em relação ao mercado futuro de juros. O governo tem dificuldades já do ponto de vista de financiar a sua dívida, manter as atuais taxas, e é muito provável que em breve comece uma discussão em relação à inflação, em relação à inflação futura ou algo desse tipo, que de alguma forma comece novamente a elevar a taxa de juros. Nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos no momento de saída dessa pandemia do ponto de vista econômico, e esse jogo ainda está sendo colocado. Agora eu acho, claro, cada vez mais os atores começam a colocar suas cartas na mesa, e a gente vai olhar até que ponto essa taxa de juros e a própria taxa de câmbio vão continuar, ou isso vai se alterar, ou pior do que tudo isso, a gente pode assistir aí um degringolar da atividade econômica e da própria política econômica do atual governo, que não tem ali muito para onde ir e está basicamente sem uma política definida. Eu acho que nós estamos naqueles momentos em que o governo, de fato, não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro, e aí a economia vai parando até por uma indecisão do governo. Essa questão da renda cidadã, cada momento aparece uma nova notícia. Agora a notícia é que eles vão mexer ali no imposto de renda e vão acabar uma das possibilidades é acabar com a declaração simplificada, ou seja, mais uma vez vai se retirar recursos daqueles que têm menos, porque normalmente quem faz a declaração simplificada são aqueles que ali não têm muitas deduções e etc., ou seja, não tem gastos privados de saúde, de educação, para você tentar bancar os mais pobres. É aquela conversa de novo, de tirar do pobre para tentar financiar o governo e financiar principalmente esse programa aí vinculado à renda cidadã.
E, Fausto, num cenário de baixa atividade econômica como que a gente tem hoje, né, um aumento eventual dos juros, encarecer ainda mais o crédito, que, por sinal, não ficou barato para a maioria da população, para a maioria dos empreendimentos, e isso ainda por cima também num contexto em que a própria lei do teto acaba amarrando os investimentos públicos. Quer dizer, o governo, de novo, mais uma vez, né, como você tem falado aqui, não aponta nenhuma solução, nenhuma saída, justamente para poder fomentar aí o crescimento econômico de novo. Não, o atual governo acredita que o próprio mercado, de certo modo, vai impulsionar isso. Agora, cada vez vai ficando mais claro que a economia retorna, é óbvio, porque você vai saindo do isolamento, minimamente as atividades vão voltando, mas elas voltam num patamar inferior, voltam em um patamar inferior ao que a gente tinha a pandemia, e isso a gente já sabe que é um patamar muito pequeno para as necessidades de crescimento que o Brasil tem. A questão da redução da taxa de juros foi bastante importante, nós operamos aí taxa de juros quase que negativas, mas o mercado não aceita isso, esses juros não chegam na ponta, seja na ponta para as empresas, seja na ponta para a pessoa física, a diferença entre os juros oficiais e o juro cobrado é enorme. Na outra ponta, o que a gente também vê é que o governo, de certo modo, começa uma série de movimentos, até inclusive do ponto de vista de discurso, de elevação dessa taxa. A redução da taxa, Glauco, ela em si, ela possibilita uma série de alívio fiscal, inclusive em relação ao que o próprio governo vem dizendo, que não encontra recursos para manter o abono emergencial, não encontra recursos para continuar ali o ano que vem o tal do Renda Cidadã. Mas quando você olha para as contas, a redução da taxa de juros, do ponto de vista do financiamento da dívida, do gasto corrente do governo federal com a dívida, ela se reduziu significativamente, o que é importante, o que dá ali, inclusive, espaço fiscal no ano normalizado, né, ou seja, sem uma pandemia, para que a gente discuta a questão do abono emergencial, com a manutenção aí de uma renda cidadã. Agora, na outra ponta, é uma opção, você retira dinheiro daqueles que muito têm, em especial do sistema financeiro, para colocar esse recurso na mão daqueles que consomem, na mão daqueles que produzem. Esse é o dilema colocado, e vamos ver aí até que ponto, como é que essas pressões vão se dar. Não há a menor dúvida que, a continuar nesse debate, o que a gente vai assistir aqui, inevitavelmente, da pressão que o governo coloque para cá ou para lá, essa taxa de juros vai subindo, e ela vai subindo porque o mercado vai empurrando as taxas futuras. Nós estamos vendo que o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, e uma das causas dessa desvalorização é essa incapacidade do governo de definir a sua política e colocar o Brasil de novo para crescer. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.